Sejam todos muito bem-vindos. Começa mais um podcast bíblico. Você de casa é o meu convidado. Fica ligadinho que desde o início até o final desse programa é bênção de Deus para a sua vida. Olha, faço o convite para que você seja um inscrito do nosso canal do YouTube, porque lá você pode conferir todo esse estudo, inclusive o primeiro, que foi a visão teológica a respeito do livro de Provérbios, com a pastora Ivone, também esteve aqui conosco. Então fica ligadinho no canal CJC Oficial, lá não só o podcast, mas as demais programações do canal você encontra lá e na íntegra, completo. Você não pode ficar de fora, hein? E agora começa de fato o podcast bíblico. Vamos estudar hoje Provérbios capítulo 25. Minha Bíblia já está aberta aqui, você pode abrir a sua também. E faça essa leitura sempre antes da gente vir aqui para o programa, porque Deus tem coisas para falar no seu individual, no seu particular. E é claro que além de você ir de casa, que já se preparou e veio aqui para o estudo, aqui nos estúdios também temos pessoas, pastores, preparados para compartilhar o conhecimento no dia de hoje. Eu começo dando as boas-vindas para o pastor Tiago Pena. Pastor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu que nunca tinha vindo, agora já estou a segunda vez, ó, que maravilha. Pode chamar quantas vezes for necessário. Estamos aqui para trazer ao máximo aquilo que a Bíblia apresenta para as pessoas em nome de Jesus. Amém, vai ser uma bênção, eu tenho certeza disso. Quem também voltou para estar conosco, o pastor Pedro Rian, seja muito bem-vindo mais uma vez. Fico muito feliz de estar aqui novamente com os senhores, aprendendo um pouco mais da palavra, que a gente também explica, mas também a gente aprende. E eu confesso que eu aprendo mais do que eu ensino. Eu também aprendo muito mais. Então é um prazer enorme estar aqui novamente com os senhores e creio que vai ser mais um podcast bíblico que vai enriquecer nossos corações, que vamos aprender e crescer em graça e conhecimento da palavra de Deus, da presença de Deus. Em nome de Jesus, eu creio e que assim seja. E como sempre fazemos, pastor Tiago Pena, vou pedir para o senhor dar essa bênção para a gente, Amém. Convidando o Espírito Santo, ele que escreveu aqui de Gênesis a Apocalipse, usando ali homens de Deus, né? Então que a gente possa ter o autor do nosso lado. Que Em honra. nome de Jesus. Vamos orar. Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela oportunidade de falar do Senhor. Isso é uma responsabilidade, ao mesmo tempo é uma honra. E pedimos a Ti, ao Santo Espírito, que venha nos dar toda a iluminação necessária. Meu Deus, coloca no coração de cada uma dessas pessoas o que o Senhor quer falar, aquilo que está além das palavras. Fala, revela de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém, que assim seja. Nós o convidamos e ele se faz presente. Vamos começar o nosso estudo. Eu uso aqui paralelo, né? A Bíblia física, a ARC, e eu também uso no telefone que tem a linguagem de hoje. Aliás, dá para ter todas, né? Hoje em dia dá para você ter todas as versões na palma da sua mão, ou seja, não tem desculpa mais. É só ler. É só ler. Ah, mas essa linguagem tá difícil. Tem linguagens mais simplificadas. Ah, mas essa daqui, não sei qual que é a sua desculpa. Mas não tem mais desculpa, porque se te falta... como que eu poderia dizer, né? A pessoa que explica, você tem o seu pastor na sua igreja e na rede social, acabei de dar um exemplo, nosso canal do YouTube, ali tem todas as programações falando da Bíblia, da palavra, explicando para você aquilo que você por hora não entende, mas continue no conhecimento, na busca pelo Senhor, porque ele vai se revelar. Inclusive, o versículo que eu queria destacar aqui já fala um pouquinho sobre isso. Vou ler o primeiro e o segundo, que vai dizer assim: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. E vai dizer assim já, né? No versículo 2. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Eu me lembro quando o pastor Michael trouxe esse ensinamento num dos programas do Fala Amigo. Creio que no altar também ele já falou bastante sobre isso, né? O pastor Pedro não me deixa mentir aqui. E aí a gente vê que Deus, a gente precisa ter um esforço para buscar as coisas do reino de Deus, as revelações do reino de Deus. Até como o exemplo que eu usei no início, de repente você lê e não faz sentido, aí você começa com alguém explicando para você, te indicando o caminho, mas aí você começa a caminhar sozinho também, com as suas próprias pernas, começa a crescer no conhecimento do Senhor, enfim. Porque Deus, ele tem sempre riqueza. E me diga, pelo menos comigo nunca aconteceu. Já encontraram uma nota assim de R$100 no meio da rua? Ih, nunca.
Poxa, Não, que benção, hein? Que seja hoje, né? É, hoje, saindo daqui agora. por que que a gente não encontra? É uma nota valiosa, aquela nota a gente deixa na carteira e bem escondidinho, para que quando abre ela não salte, não Verdade. perca. A gente nem coloca no bolso de trás, porque vai que você bota o telefone junto e quando tirar o telefone sai a nota também. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é de muito valor. Assim também são as coisas de Deus. Então elas estão escondidas, não estão assim de cara. A Bíblia já vai falar que o reino de Deus é tomado à força. Justo. Então a gente precisa ter um pouquinho de empenho, um pouquinho de esforço. O senhor concorda, pastor Tiago? E concordo 100%. Aquela parábola da dracma perdida, a Bíblia fala que por causa daquela dracma, Sim. o camarada vendeu tudo para comprar o campo inteiro. Uhum. Olha só como que isso é importante. Você, por causa de um conhecimento que você recebe hoje, você abre e começa a abrir mão de tudo. Sim. Isso é maravilhoso. Vai para a igreja, né? Vai aprender da palavra, vai aprender da instrução do Senhor, vai aprender do que Deus está revelando. Pastor Pedro lá tem uma palavra revelada, uma orientação. Pastor Wilson Nobre, seu papai, foi meu pastor por muito tempo, meu líder. Quantas palavras, quantas orientações ali dá para a gente, iluminação, missionário, pastor Maicon. O quanto isso é importante. O próprio Salomão fala que a explicação, o ensinamento da palavra nos dá luz. Por isso que aqui houve a transcrição do que o homem estava falando, porque as palavras podem se perder em algum momento, mas se você deixar escrito, sempre alguém vai acessar. Sim, é de muito valor. Eu lembro também, um dos exemplos que o pastor Michael trouxe foi sobre aquela casa onde os 4 amigos desceram aquele homem que era leproso, desceram pelo telhado. Justo. Ou seja, se chove, se faz sol, aquela casa tinha um telhado completo. Em dado momento, para descer aquele homem leproso, foi preciso tirar as camadas ali de telha, tirar tudo, para que pudesse descer e aquele homem que simboliza um problema chegar até Jesus. Da mesma forma, a gente tem que cavar, tem que destelhar, né? Tem que... E muitas vezes, como o senhor falou, Deus usa o quê? Pessoas. Muitas vezes não, a maioria, para não dizer todas. Esses 4 amigos foram instrumentos de Deus. Então, se você se encontra no nível 1, não tem problema. Tem pessoas que Deus envia para te ajudar, o seu pastor, como nós falamos aqui, a programação, os pastores, pastor Jaime, missionário, pastor Michael, enfim, uma infinidade aí que você tem de homens e mulheres de Deus para poder te ajudar nessa caminhada e você possa descobrir as riquezas, porque Deus nos constituiu reis e sacerdotes e a glória dos reis é tudo investigar. Então, a gente precisa ter esse empenho, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Ninguém vai fazer a nossa parte, né, pastor Pedro? Isso é verdade. E eu até lembrei de um capítulo, um versículo agora. É 1 Coríntios capítulo 2, acho que o versículo 18, 16, 17, que diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu aos ouvidos, que ninguém ouviu, aquilo que não chegou ao coração, é aquilo que Deus tem preparado para os homens. Aí Deus ele vai e fala assim, o apóstolo Paulo vai explicando, falando assim, ó, o que conhece o homem é o espírito que há no homem, mas o que conhece aquilo que está nas profundezas de Deus, aquilo que está escondido, aquilo que só o Espírito de Deus pode levar a pessoa a conhecer. Então a gente vê que essa questão que o exemplo que foi dado aí dos 4 amigos me chamou muita atenção, que todos sabiam que dentro daquela casa tinha um Jesus de Nazaré que trazia a cura, trazia a transformação de vida, e eu fico imaginando aqui aqueles homens se esforçando com aquele homem, pegando aquele homem, levando para o telhado, abrindo o telhado, descendo, e muitas das vezes esse esforço para poder aprender, para poder ser abençoado, tem faltado em muitas pessoas, pastor. Verdade. Eles reconheceram o valor de Jesus. Eles reconheceram, falando, não, eu entendo que se eu entrar, ele vai curar esse meu amigo. Sim. É igual, perdão, desculpa cortar a senhora, igual o Zaqueu. Zaqueu, ele entendeu que se ele não subisse na árvore, ele não ia conseguir trazer aquele tesouro, aquela riqueza, aquela transformação de vida para ele e para sua família. Tem a música, né? Eu farei o que for preciso para te ver. Só para te ver. É fazer o que for preciso, é pagar o preço que precisa ser pago, é investigar, né? As pessoas quando buscam por riquezas, seja no mar, na terra, enfim, usam aparelhos para poder ajudar, porque não é fácil o acesso, é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. E aí trago também sobre os 4 amigos a reflexão. Claro, tem a nossa parte que precisa ser feita, mas com relação a ajudar aquele que está precisando de ajuda, que está começando, de quantas almas que você tem cuidado, quantas pessoas que você tem levado a Cristo, ajudado elas a caminhar, dando aquele
aquele pontapé inicial na Sim. caminhada, ajudando, porque Deus usa pessoas e quer usar você, não é só os outros para te abençoar. Comece a pedir para o Senhor te usar para abençoar pessoas também. E, cortando a senhora, Claro. desculpa aí, a senhora deu um Imagina. bom exemplo. Eu lembro até de Pedro e João, quando eles estavam indo para o templo, ali em Atos capítulo de número 3, se eu não me engano, que está o paralítico na porta do templo. E eles que não, eu quero esmola. Ele queria esmola, mas o apóstolo Pedro falou assim: eu não tenho isso não, mas o que eu tenho, que é aquilo que está escondido, que é aquilo que você não conhece, que é aquilo que você não tem condições muitas das vezes de correr atrás, aquilo que você não quer correr atrás, eu tenho para te entregar. Então, como a senhora falou aí, muitas das vezes a gente impulsionar pessoas a correr atrás também desse tesouro que Deus ele tem escondido para nós. Exatamente. Aí, seguindo aqui, a gente pode ver no versículo 4, um ensinamento muito bom. A gente está na metade do programa quase e só lemos um versículo. É rico, é rico. Ou seja, dava para fazer um programa só sobre o versículo 2. Mas, enfim, vamos continuar a tentar extrair o máximo desse capítulo. No versículo 4 vai dizer: tira da prata as escórias e sairá o vaso para o fundidor. Aí o versículo 5, tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará em justiça. Nós até vamos ler a respeito disso lá no comentário do missionário, vou dar um spoiler aqui, né? Mas essa limpeza que é feita por meio do fogo, né, é para tirar toda impureza, toda escória, tudo aquilo que não faz parte daquele metal precioso, porque só vai ter aquele valor mesmo quando toda a impureza é tirada, tudo ali de sujeira é tirado, e é uma limpeza extremamente profunda, e assim nós na presença de Deus, não é, pastor Pedro? Nós passamos por dificuldades, passamos pelo fogo também do Espírito Santo, né, que consome toda a impureza, enfim, para que a gente possa se tornar filhos de Deus, se tornar pessoas puras, que andam em santidade, na verdade. Sim, a gente às vezes precisa passar por esses momentos. O pastor Mike, ele prega muito sobre isso. Das dificuldades, né? Do deserto, Vamos em passar, forjando. para nos forjar e nos fazer alcançar e ser verdadeiramente aquelas pessoas que estão diante de Deus. Então, você que está em casa, não acha que os seus problemas, que essas dificuldades que você enfrenta, elas estão para acabar com você, ou para te colocar para baixo, para que você não seja abençoado. Não. É para você vencer, para você ser forjado, para você estar diante de Deus, para você ser uma pessoa forte a cada dia. Isso aí vai depender da pessoa. Se ela entender que é para o seu benefício, né? Ela entender que é para o seu crescimento, ela vai pegar aquilo ali e vai com sangue nos olhos, como se fala, e não, vou pegar esse caminho e não vou desistir. Né? Uma senhora conversou comigo esses dias, falando da mãe, da filha dela, porque quando eu leio esse versículo, eu observo algo muito importante. Ela falou assim para mim: pastor, mas a minha filha, ela é muito sincera e honesta nos seus posicionamentos e nas suas palavras. E muitas vezes ela consegue atingir o objetivo e muitas vezes ela machuca as pessoas. Ela tem que mudar. Eu falei, não, ela não tem que mudar, ela tem que saber dosar. Exatamente. Ela tem que pegar uma qualidade que ela tem e saber utilizar da melhor forma. É a prata. Né? Lá atrás, quando eu começo a servir a Jesus, eu tive que ser preparado para estar no altar, para pastorear uma igreja, né? Para pastorear pessoas, né? As minhas qualidades precisaram ser trabalhadas, porque é algo que pode ser muito bom, mas se ele não for realmente utilizado da melhor forma, vai deixar de ser bom, vai deixar de ser ruim. A transparência de uma pessoa é algo importante. Você lidar com uma pessoa transparente, com uma pessoa verdadeira, é muito bom. Mas se a pessoa não souber utilizar aquilo ali, infelizmente passar a atingir, a machucar, tem que tirar a escória da prata para que se torne... tem até uma tradução, a NTLH, né? Que fala sobre purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Nosso artista é Deus. Sim. Ele vai poder pegar aquilo ali e utilizar da melhor forma possível. Exatamente. Tem uma frase que diz, né? A diferença entre um remédio e um veneno é a dosagem. Para que a gente possa saber dosar as nossas palavras. Inclusive, nesse capítulo, versículo 11, vai dizer:
como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo, dita no tempo certo, da forma certa, do modo correto, verdade. que não vá ferir, que não vá maltratar ou soar como um desprezo para com a outra pessoa, mas que Deus peça essa capacidade ao Senhor. O Espírito Santo é o nosso professor. Você vai perceber, falou alguma coisa que pesou, teu coração vai pesar também. Vai. Não é? Fez alguma coisa que desagrada, na hora você nem pensou direito, mas o coração já O pesa. Espírito Santo cobra, né? A paz já é tirada e você, não, eu preciso me acertar. Eu preciso ir lá e pedir perdão para aquela pessoa e me acertar e ser purificado, que saia toda a escória. Não é um processo fácil, mas quando você entende que você está nas mãos do Senhor, que Ele está interessado no seu bem, que os planos dele são de paz, então você confia. Por mais que esteja pegando fogo ali, né? Justo. Que dói, mas é para o nosso bem, tá bom? Vamos continuar aqui, já estou no versículo, deixa eu ver. Tava no 11. Tava no 11. Vou pular agora para o 15. Olha só, vai dizer: pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. O que falta em muitos, né, pastor? Você acabou de dar um exemplo que se encaixa muito bem Fala sobre que a língua a branda. perseverança pode vencer qualquer dificuldade, é a tradução daqui. Olha aí. A perseverança. É interessante porque vamos pegar a cabeça do versículo aqui, né, que você trouxe pra gente. A paciência convence até as autoridades. Nós temos autoridade sobre a nossa vida, Sim. correto? Aham. Ao mesmo tempo que também somos autoridades para outras. E a gente sabe entender isso aqui. Tem hora que a gente está numa posição em que a gente diz assim, não, eu sei o que eu tenho que fazer. Não, é isso aqui e eu vou fazer desse jeito. Mas poderá existir alguém também impelido pelo Espírito para nos mostrar outro caminho. Sim. Uhum. Ainda que eu seja uma autoridade e saiba o que fazer, alguém de repente está sendo usado por Deus para me abrir os olhos. Não, faz dessa forma aqui. Faz desse jeito aqui. E você, caramba, não tinha pensado nisso. Justo. Poxa, caramba, legal. De repente até um caminho mais fácil que vai dar o mesmo resultado. Só que talvez a questão é o seguinte, é você de fato está sendo usado pelo Espírito de Deus, você está convencido por isso, porque senão você só fica cutucando a autoridade, né? E a autoridade tem que ser respeitada. Você tem que entender que ela é de Deus, ela está sendo usada por Deus ali. Não, Deus não tocou no meu coração, eu só vou lá, como o pastor Mike falou numa reunião atrás, você só vai dar um pitaco, irmão, né? Uma vez um jovem lá em Madureira falava assim para mim, que eu já sabia tudo e fazia tudo. Eu falei, não, eu preciso de pessoas para trabalhar comigo, só que eu não preciso tanto de gente para me dar tanta ideia. Você quer me dar uma ideia? Me ajuda a fazer também. Muitas vezes você quer me dar uma ideia, jogar no meu ombro e problema. Você vai para a praia mergulhar e eu fico trabalhando. Então, divide comigo a responsabilidade, já que você está me dando uma ideia. Divide comigo o esforço, já que você está me dando uma visão. É porque tem gente que não quer. Quer os louros da vitória, mas não quer a guerra, né? Sim. Agora, pastor, eu queria comentar de um versículo que tem gente que vai falar, ué, tá na Bíblia? No versículo 17, mudando aqui do 8 para o 80, né? Que vai dizer assim, retira o pé da casa do teu próximo para que não se enfade de ti e te aborreça. Gente, fala, nunca tinha lido isso. É como eu falo, Provérbios fala muito sobre as relações interpessoais. Não vá ficar plantado na casa da pessoa, pelo amor de Deus, vamos ter sabedoria. Você vê que a hora tá dando e a pessoa tá lá rendendo o assunto, meu Deus. Pastor Pedro, já passou por uma situação dessa? Já passei, já. E eu aprendi com um amigo que ele chegou pra mim e falou assim, porque eu passei por essa situação, ele me chamou assim no canto e falou assim, ó, aprenda a deixar saudade no coração. É forte. Aprendi. Depois desse dia, eu nunca mais. Deixa um gostinho de quero mais. Deixa eu te convidar de novo. E não de não quero mais. Da próxima vez já chega com refrigerante, Com pô. certeza. Misericórdia. Mas é coisas práticas pra gente poder colocar no dia a dia. Realmente, a gente não pode ficar plantado na casa da pessoa, né? Você também não ia gostar se fosse contigo. Mas, enfim, pra gente encerrar, vou ler aqui um versículo muito conhecido, que é o último. Versículo 28 vai dizer, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Na linguagem de hoje diz, quem não sabe se controlar é tão sem defesa
como uma cidade sem muralhas. Pastor Tiago, já conheceu alguém assim também, né? Trazendo exemplos práticos. Uma pessoa que não se controla, ela acha que por se posicionar o gênio forte demais, ela é forte. Mas, pelo contrário, ela só está mostrando uma vulnerabilidade. Isso, é uma fraqueza. Ela quer se esconder atrás de uma fraqueza, Exato. possivelmente. O Espírito Santo dá pra gente tudo, dona Júlia. Dá pra gente tudo que a gente precisa. Eu aprendi com uma obreira lá de Madureira, da Estrada do Portela, obreira Nádia, ainda é o nosso obreira, glória a Deus, está lá. E quando eu cheguei para Cristo, bem rapidinho, eu tinha uma maneira muito severa de tirar as pessoas da igreja que estavam perturbando o culto. Eu vinha com a mentalidade do mundo. Eu faço aqui uma confissão, né? Eu convidava as pessoas a se retirar mesmo, né? E um dia ela falou assim, você não pode agir desse jeito. Eu falei, mas como é que eu vou agir? Eles estão perturbando. Se fosse no baile, segurança botava pra fora. Se fosse no pagode, segurança botava pra fora. Aqui na igreja eu não vou deixar, não. Ela falou, não, mas aqui é a outra ordem, aqui é a palavra. Aqui o Espírito Santo, Gálatas 5, vai lá, ele vai te ajudar. Eu falei, tá, mas de que maneira ele vai me ajudar? Quando ele entrar de novo, perturbar o culto ali, que você vai ter que aprender. E ali, muitas vezes, arrepiado, querendo pegar a pessoa pelo colarinho e jogar na rua, eu ficava, por gentileza, fica quietinho, né? Por favor, para de perturbar o culto. Mas ali eu fui aprendendo. Então, a gente tem um poder, mas se a gente não souber utilizar esse poder, a gente acaba ferindo muita gente. Exatamente. E nesse caso do Senhor, eu penso que da mesma forma que o Senhor precisava da misericórdia, da graça de Deus sobre a sua vida, e ainda precisamos, né? Isso. Aquela pessoa também precisa. Isso. Mas é muito fácil a gente só olhar pra gente, pra nossa necessidade, e esquecer de que o outro também necessita dessa misericórdia, não é verdade? Que a gente possa ter mais esse ato de amor, né? Esse ato de misericórdia para a vida do outro também, até porque Provérbios também fala sobre isso, fala sobre tudo. E amanhã a gente vai ter mais ensinamentos em Provérbios, capítulo 30, inclusive, 26. Já faça a leitura aí na sua casa, porque vai ser bênção para você, e aí você vem às 3h30 para a gente poder estudar mais. Mas antes de fechar aqui o estudo de Provérbios 25, vamos ler o comentário do missionário R.R. Soares a respeito desse capítulo, e ele diz assim: o livro de Provérbios nos incentiva a prática de virtudes para que vivamos bem e mostra que a vida é uma arte que exige muita disciplina e perseverança. O sábio mostra que quanto mais puro for o metal, mais valioso e desejado ele será. Da mesma forma, a vida de quem é humilde, sábio com as palavras, honesto e leal será aceita e valorizada. Tirar a escória da prata tem o sentido de purificação profunda e não simplesmente de uma limpeza superficial. Da mesma maneira, quando confessamos os nossos pecados diante de Deus, encontramos não somente o perdão, mas a purificação de toda mancha ou inclinação para o mal. Se você pecou, não hesite em ir até o Senhor. Confesse o seu erro e Ele irá purificá-lo. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. Muito obrigada, pastor Pedro. Eu que agradeço estar aqui novamente com os senhores hoje. Presença maravilhosa da senhora, Glória a do Deus. nosso querido pastor Tiago Pena. Apesar de ser vascaíno, como o senhor dizia. Mas eu amo ele. E pastor Tiago, muito obrigada. Deixa eles. Agradecer a Misericórdia. Deus por essa oportunidade. Só uma correção quando eu falei da dracma. Na verdade, Mateus 13 não está falando da forma que eu falei, não era a dracma, era simplesmente do reino, embora a dracma esteja representando também o reino. E aproveito para agradecer mais uma vez o convite, que Deus abençoe o pastor Pedro Rian, que Deus possa abençoar a vida de todos os amigos. Amém. E você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós estamos juntos amanhã em Provérbios 26. Fica aqui o meu abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe. E aí, você curtiu esse estudo?
Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.